Litera gestas docet, guide credas, alegoria morales, quo agas cotendas anagogia. A letra ensina os fatos, alegorias que deves crer, a moral deves fazer, e a anagogia a direção. Esse era um método muito comum utilizado pela Igreja Católica Apostólica Romana desde o período medieval e, pasmem, é utilizado até os dias de hoje. Mas qual o problema com esse método de interpretação chamado quadriga? Fica até o final desse vídeo, porque nesse vídeo você vai entender o que significa a quadriga medieval e por que os reformadores deram fim a esse método de interpretação, ou esses 4 métodos de interpretação das Escrituras feitas pela Igreja Católica Apostólica Romana. Eu sou o pastor Bruno Rocha, você está aqui no meu escritório e hoje nós vamos estudar um pouquinho, apenas um pouquinho, de hermenêutica bíblica. Lembrando que, se você quiser estudar mais e aprender mais a respeito das Escrituras e como interpretar de forma verdadeira e honesta os textos bíblicos, olhando o original grego do Novo Testamento e hebraico do Antigo Testamento, diga eu quero, que eu estarei entrando em contato com você para mais informações sobre o nosso curso teológico. Portanto, sem mais demoras, pegue uma caneta e um papel e bora para o vídeo. A palavra quadriga é uma junção latina de pelo menos 2 palavras. A palavra quadri e a palavra jungere, em latim, significa 4 lados. Era uma carroça conduzida por cerca de 4 cavalos. Dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, há o método da quadriga, que é um método utilizado para a interpretação das Escrituras, observando pelo menos 4 métodos e 4 meios de interpretação bíblica. Logicamente que isso é inadmissível. João Calvino, reformador, logo após o século XVI, após a Reforma Protestante, ele vai dizer que isso é um absurdo. A Bíblia não se interpreta de 4 formas. A Bíblia interpreta apenas de uma forma, que é a forma literal, que as palavras dadas no seu sentido literal pode vir com alguma parábola, pode vir com alguma figura de linguagem que precisa ser decifrada, mas o sentido do texto ele deve ser interpretado de forma literal. Vamos aos 4 métodos utilizados pela Igreja Católica Romana, principalmente no período medieval, de interpretação bíblica utilizando-se da quadriga medieval. Acredita-se que esse método chamado quadriga, ou seja, 4 métodos de interpretação bíblica pela Igreja Romana, foi criada por um monge asceta chamado Cassiano, que morreu no final do 5º século ali, mais ou menos, e ele criou esse termo aí, quadriga, ou esse método de 4 meios de interpretação das Escrituras, e mais tarde isso vai trazer mais abrangência através de Agostinho de Hipona, que é muito mais conhecido entre a cristandade atual. Mas vamos aos 4 métodos de interpretação bíblica e por que esses métodos eles são um problema quando se trata de hermenêutica bíblica e teológica. A Igreja Católica Apostólica Romana dizia que as Escrituras se interpretam pelo menos de 4 formas: de forma literal, de forma alegórica, de forma moral e de forma anagógica. Logicamente que os reformadores, ao dizerem sola Escritura, vão rechaçar esses métodos de interpretação da Igreja Católica Apostólica Romana. John Calvino, que talvez é um dos reformadores com Lutero mais conhecido entre a cristandade moderna, vai dizer que cada texto tem um sentido real e literal, que é aquele sentido pretendido pelo autor humano daquele texto, que o autor realmente está querendo dizer. Por isso, eles rechaçaram completamente a quadriga medieval adotada pela Igreja Católica Apostólica Romana. Resumindo, queridos, basicamente nós temos a grande diferença entre a hermenêutica católica apostólica romana e a hermenêutica católica apostólica reformada. A hermenêutica de nós católicos reformados. A hermenêutica, quando eu digo católico, eu estou dizendo católico universal. A palavra católico significa universal, ou seja, a igreja em todo o mundo no seu sentido mais amplo da palavra. Portanto, a Igreja Católica Apostólica Romana tem 4 sentidos de interpretação
interpretação das Escrituras, e por aí vai muitas heresias. Já os reformados, nós cristãos reformados, cremos que as Escrituras só têm apenas um único sentido, e a Escritura interpreta e explica a própria Escritura. E o sentido é literal e dado de forma simbólica em vários textos das Escrituras. Apenas um beijinho na flor. Quer aprender mais sobre hermenêutica e mais sobre isso? Diga eu quero aqui nos comentários e eu estarei entrando em contato com você. Um forte abraço, Deus abençoe.